Estamos aqui mais uma vez, irmãos, nesse canal de ensino horizontal da Bíblia. E dessa vez para falar sobre o culto ao ego. Um assunto que eu já escrevi, um artigo, e muitas pessoas leram. Espero que tenham tido bom aproveitamento do assunto que foi tratado nesta oportunidade. Nós vemos, irmãos, que apesar de toda essa propaganda do politicamente correto e de todo esse clamor que por coisas morais que a gente vê na sociedade, a gente observa que a humanidade prefere as trevas à luz. É por esse motivo, por essa razão, irmãos, que toda a noção de que um tribunal condenará o homem ao inferno no final de sua vida é errônea. Deixa bem eu explicar o que eu estou falando. Essa noção de um juiz que irá julgar os homens no final da vida, ela deve ser desmistificada. Não se pode, irmãos, culpabilizar a Deus pelo sofrimento e destruição moral e mental dessa humanidade. Deus, ele é essencialmente bom e justo, e seu objetivo sempre foi salvar o mundo, não condená-lo, como diz em João 3,16 até o 17. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o principal tema da Bíblia. No entanto, irmãos, aquele que não crê nessa promessa ou nessa sentença do amor de Deus, que é a verdadeira sentença de Deus para o homem, já está condenado. O homem se condena a si mesmo, pois, ao rejeitar a Jesus e seus ensinamentos, o homem assume a responsabilidade direta pelo destino de sua alma. Está escrito em João 12, 47 e 48. Dá uma olhada lá. A perdição humana, irmãos, ela não pode ser vista apenas como uma sentença imposta por Deus aos homens, mas pelo fato do próprio homem ser o que é e pelas escolhas que o homem faz. Quero dizer para vocês que o inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos. E Deus ele se entristece com as milhares de pessoas, de almas, que vão para lá espontaneamente, seguindo um instinto irresistível de desejo e de vontade de permanecer no processo de degeneração da sua vida no pecado. Mateus 26 e 41 fala sobre essa questão de que Deus ama a humanidade e deseja salvá-la. 1 Timóteo 2 e 4 também fala sobre o desejo de Deus de salvar a todos. A maior característica das almas perdidas é a sua rejeição a Cristo e a regeneração sobrenatural do homem, oferecida por Deus e operada pelo Espírito Santo, como está descrito lá em João 3, versículo 3 a 8. O Espírito que sopra como um vento e você não sabe de onde ele vem. E ele atua na sua vida quando você abre o seu coração e faz a transformação, a regeneração daquilo que você precisa mudar. O caminho que você precisa mudar de direção na sua vida. Nesse processo, irmãos, a carne e suas vontades, elas devem ser mortificadas. Eu quero dizer para vocês que isso dói muito menos que a ruptura eterna da alma do homem
com o seu Criador. Eu quero aqui parafrasear um texto de C.S. Lewis, e quando ele fala sobre essa relação do ego humano com o pecado, com os desejos, com a concupiscência da carne. Ele diz assim: um desejo incontrolável o impele para a busca de si mesmo. Isso acontece desde a infância, ao encontro do ego. Um ego humano corrompido pelo pecado. Esse encontro do homem consigo mesmo é uma celebração natural, incentivada e festejada em todo o mundo moderno. Usam até as máximas. Esse é quem eu sou. Nasci assim. Eu sou assim. Me aceitem como eu sou. Eu me amo. Esses são apelos de autoafirmação que governa uma personalidade comprometida com seus próprios interesses. Sem a grandeza, equilíbrio e autodomínio de Cristo, que nos ensinou a pôr sempre o próximo em primeiro lugar. Jesus, ele sabia, por conhecer a natureza humana, que quando nós nos comprometemos com o próximo, isso já é suficiente para suprir a necessidade humana de se sentir bem e também realizado consigo mesmo. Não tem outra fórmula, irmãos. Nada é mais satisfatório do que fazer o bem aos outros. Todas as outras coisas são frutos de um egotismo que só causa insatisfação e ansiedade. Um sentimento de que falta algo. E a sensação de que nada satisfaz. Quanto mais coisas você consegue, mais você quer. Quanto mais desejos você realiza, mais você quer satisfazê-lo. E isso vai levando você a uma busca, a uma insatisfação, a uma ansiedade. Toda pessoa egoísta e ruim, ela precisa estar sempre alimentando o próprio mal que ela promove através da inveja, maledicência, calúnias e críticas infundadas, muitas das vezes, aos outros, para aliviar suas frustrações e sofrimento pelo mal que ela mesma destila. Esse é o ego humano, irmãos. O amor e gosto por si mesmo é uma atração fatal, poderosa e, para muitos, a opção que o homem encontra de se libertar das imposições de um Deus chato, moralista, que deseja transformar o homem e salvá-lo. O que Deus busca, né? O que Deus quer me salvar? É isso que as pessoas muitas das vezes imaginam. Qual o interesse de Deus em me salvar? Me salvar de quê? Eu estou bem. Eu quero continuar a viver minha vida. Continuar a fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso. Sendo que cada vez mais as pessoas vão se afastando da vontade de Deus e vai caminhando para um abismo. Deus, ele não quer, de forma nenhuma, obrigar ninguém a nada. Deus, ele dá liberdade para que a humanidade prossiga no seu caminho, naquilo e que eles acham certo. Por isso que Deus não intervém. Também não tem essa situação que as pessoas, muitas das vezes os ateus, né, os apologetas da desgraça, e ficam acusando a Deus de que ele é responsável pelo mal que existe no mundo. Mas, na verdade, Deus, ele permite que o homem
faça as suas escolhas, longe dele, distante dele. E Deus até abençoa algumas pessoas que buscam outros caminhos, outras religiões, que queira fazer da sua vida aquilo que acham correto e que acham certo. Deus não se importa com isso. Também não é através de uma mágica que Deus vai mudar o homem, mas através do reconhecimento que o homem obtém de si mesmo, olhando para o seu interior e mudando sua forma de pensar, sua forma de agir, pela vontade de Deus, que ele escolha de uma forma livre, espontânea, com os ensinamentos de Cristo, se baseando nos ensinamentos verdadeiros de Cristo. Não, muitas vezes, nesse que nos é imposto e que diverge daquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Quero dizer para vocês que esse é o milagre da regeneração, que o Espírito Santo, ele busca operar em cada um de nós. Irmãos, a gente não pode deixar de dizer que é intenso o prazer pela capacidade de usufruir de todas as emoções, desejos do corpo e a tendência que nós temos de ali permanecer por toda a vida é uma prisão bem atraente. Isso a gente não pode ser hipócrita de negar. O desejo de se abandonar no engano da sensação que é, muitas das vezes, deliciosa de se obter e provar daquilo que se é uma coisa irresistível para muitos. Por isso que a maioria não consegue. As pessoas, muitas das vezes, mesmo na igreja, ou mesmo vivendo uma vida que eles nomeiam de espiritual, colocam uma máscara. Porque, na verdade, eles querem passar a existência inteiramente colada no eu. E isso para tirar o melhor proveito possível daquilo que lá encontra, que é orgulho, ira, inveja, avareza, vaidade, mentira, preguiça, furto, malícia, idolatria, maledicência, feitiçaria, adultério, gula, luxúria e ressentimento. São delícias do ego humano e que muitos de nós não querem se descolar dessas coisas. Entendeu? E precisamos, irmãos, da ajuda de Deus para que entendamos que só através da ação do seu Espírito podemos nos livrar dessas coisas. Irmãos, tratar o nosso corpo como um solitário paraíso de desejos e vontades insaciáveis e objeto de busca, de satisfação e variados tipos de sensações e vícios incontroláveis tem um preço. E o preço é muito alto. Isso se perpetua, continua, progride até que a morte elimine o último contato entre o nosso espírito e a vida e a existência. A vida se extingue de forma, às vezes, abrupta e inesperada. A ilusão, ela se desvanece. E sabe o que sobra, irmãos? Dessa interação egoísta da carne com o nosso espírito é o remorso consciente de tristeza, trevas profundas, sofrimento,
e principalmente a ausência e separação de Deus, que é a característica real do inferno inevitável e trágico. Isso é um grande risco para cada um de nós. Amar essa vida efêmera, passageira, muitas das vezes do palco deste milagre, da ligação sobrenatural do nosso corpo e alma, que iniciou lá na concepção, e deixar se distrair com essas satisfações que o nosso ego produz. É um preço que vai custar muito caro e é muito difícil, irmãos, você pagar para ver como será no final. Que Deus abençoe cada um de vocês, que esta palavra penetre no seu coração.